Então vamos orar. Feche seus olhos, Senhor, nós louvamos o Teu santo nome, Pai, nessa noite. Nós louvamos aquele que vive, aquele que reina, Jesus. E eu reconheço, Senhor, a minha pequenez diante da Tua grandeza nesse momento, Pai. Eu reconheço, Senhor, que eu preciso do Senhor, Pai, que sem Ti eu não posso fazer nada, Pai. Eu não posso ministrar nada para ninguém aqui, Jesus. Por isso nós Te clamamos, Espírito Santo de Deus, que a Tua presença venha sobre nós, ó Deus. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, traga a Tua presença em cada coração aqui, Deus, em nome de Jesus. Talvez pessoas que tiveram dias de cansaço, dias de um dia tão difícil, Jesus. Mas nós sabemos que quando nós estamos diante da Tua presença, Senhor, o Senhor nos renova, Senhor, Pai, o Senhor nos enche com Tua presença. Nós louvamos e exaltamos o Teu santo nome, Deus, porque Tu és bom, porque Tu és Deus, Pai, porque Tu és Senhor. E Deus, em nome de Jesus, venha neste lugar. Venha, Senhor, nesse Tadel hoje, nessa noite. Pai, que haja um manifestar do Senhor poderoso, Senhor, através da Tua palavra, Deus, em nome de Jesus. Que haja um manifestar do céu, Senhor, nessa noite, Senhor, em cada coração, ó Pai, em nome de Jesus. Que Teu Espírito Santo se manifeste, em nome de Jesus. Amém. Amém? Queria que você abrisse sua Bíblia comigo no livro de Daniel. Está no automático aí já, né? A fitinha deve estar nesse livro. Capítulo de número 1. Amém? Vamos ler então. A palavra de Deus diz assim: No terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Joaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus, na terra de Sinear, e os colocou na casa do tesouro dos seus deuses. Depois o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos de conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. E deveria ensinar-lhes a linguagem e a literatura dos babilônios. Da sua própria mesa o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos, e depois disso passariam a servir o rei. Versículo 6. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes, e Daniel deu o nome de Beltesazar, e Ananias Sadraque, e a Misael Mesaque, e Azarias Abednego. Versículo 8. Daniel, contudo, decidiu não se contaminar, não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Amém? Nós estamos ministrando sobre Daniel, né, numa campanha de 21 dias, tem sido bênção, tem sido tremenda. Cada palavra que tem sido ministrada, por mais simples que seja, Deus tem feito, e eu acredito que Deus pode fazer nessa noite. Eu estava apreensivo durante o dia todo, na verdade durante a semana toda, né? Você fica apreensivo, né? Mas quando vai chegando no dia e vai chegando a hora, o coração começa a acelerar. E eu estava clamando a Deus, né? Fala, Deus, fala comigo que eu não quero falar algo de mim. E durante a semana inteira que eu vim no devocional às 6h30 da manhã, eu colocava o fone, eu colocava louvor, eu colocava a pregação de Daniel no meu ouvido, e colocava estudo, e eu colocava a Bíblia lida de Daniel, e anotava coisa, mas no meu espírito eu sentia que eu estava copiando algo, que não era o que realmente Deus queria falar. Não que isso é errado, que nós aprendemos que no MDA nada se cria, né? Tudo se copia, mas eu não estava feliz no meu coração. E hoje de manhã eu falei, Deus, eu não vou ler nada, eu não vou ouvir nada, eu só vou orar. E o que o Senhor quiser falar ao meu coração,
o Senhor fale. E eu quero separar um tempo para o Senhor. O Senhor vai ministrar fortemente ao meu coração algo. E graças a Deus, eu sempre quando eu vou ministrar, eu peço um tema para Deus, né? Eu falo, Deus, me dá um tema, porque se eu tiver um tema do que eu vou ministrar, eu consigo seguir uma linha. E Deus me deu um tema dessa ministração de hoje que fala assim: uma escolha e 2 resultados. Amém? Repita comigo: uma escolha e 2 resultados. Aleluia. E eu estava apreensivo para ministrar. Aí a hora que eu cheguei aqui, eu tenho o dom mais de tocar, às vezes de cantar, mas quem ministra bastante é minha esposa, né? A gente ministra nos pequenos grupos, nas redes. Mas aí a hora que eu estava sentado ali, ela pôs a mão, liberou a unção sobre a minha vida, né? Eu falo que ela é a Bianca Jaqueline Paulo Abra, né? ela tem a sabedoria para ministrar, tem a ousadia igual do pastor e da pastora. E ela transferiu a unção para mim. Eu só não consegui transferir a unção de cantar para ela, né? Da última vez deu muito certo. Esse dom ela tem da pastora. Mas a gente fica feliz, né? Porque a gente está no mesmo propósito. E Deus vai falar muito hoje. Amém? Aleluia. Queria falar um pouco sobre o livro de Daniel. Vou fazer uma leitura que eu separei aqui, sobre um resumo. Fala assim que Daniel viveu como estrangeiro em uma terra estrangeira durante o período no qual o povo judeu não parecia ter muita esperança. Eles estavam vivendo cativos na Babilônia e eles estavam a quilômetros de casa, a distância muito grande de casa. Eles viviam como escravos na Babilônia, Daniel e seus amigos, né? Mas apesar deles ter tido sido escravos, eles tiveram ensinamentos de um rei, né? De pessoas excelentes mesmo, né? O rei separou a vida deles para dar treinamentos especiais para eles. E por causa disso, o rei achou sabedoria em Daniel, né? Sadraque, Mesaque e Abednego. Só que, pelo fato dele ser muito sábio e de ser fiel a Deus, Deus pegou, né? Eu acredito que deve ter provado a vida deles, o coração deles. E por ele ser tão fiel a Deus, eles correram risco de morte, correram um risco de perder a própria vida, salvação, perderam família, tudo, para fazer a vontade de Deus. Mas por ele servir o reino de Deus, eles alcançaram altos lugares no reino da Babilônia. Só que eu acho muito interessante que nesse livro todo, que quem está lendo, pode ver que apesar dele ter conseguido todas as coisas, tudo que ele conseguiu, ele nunca desviou algo da vida dele, que era o quê? O foco, né? A intimidade dele com Deus. Então é sobre isso que eu quero falar um pouco nessa noite. Em Daniel 1, no finalzinho do que a gente leu, 8, fala assim: Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu aos chefes oficiais permissão para se abster deles. A primeira coisa que eu consigo ver na vida de Daniel é que ele teve uma decisão. Daniel teve uma decisão, então por isso que eu pus o tema: uma escolha e 2 resultados. Então a primeira decisão dele que eu vejo, que foi? Santidade e aliança com Deus. Por quê? O pessoal tinha coisas que não tinha como. O rei mudou o nome deles, né? Eu estava até ouvindo um pessoal pregar e falou assim, né? Que mudou o nome deles porque achava feio, né? E mudaram o nome, mudaram a vestimenta, tentaram mudar os costumes, mas existia uma intimidade que eles tinham com o Espírito Santo, que isso ninguém pode mudar da nossa vida, amém? Então algo que ele estabeleceu primeiro é o quê? É a santidade. Ele decidiu não se contaminar com os manjares do rei. Fala, mas como assim? Para a gente não tomar muito tempo, você pode ir lá em Levítico 11, que vocês vão saber sobre as comidas puras e impuras. Então Daniel decidiu não se contaminar. Santidade. E eu acredito assim que eles tiveram uma ação. Por quê? Todo mundo foi convocado. Uma grande parte foi convocada do povo que o rei mandou buscar. E ele deu uma ordem para todos, para alimentar eles, para ensinar a eles os costumes daquele povo, daquela cidade. Porém, Daniel, o que fala? Que Daniel decidiu não se contaminar. Amém? Então eu acredito que quando há uma ação nossa na terra, há um mover no céu em nosso favor. No versículo 9, a palavra de Deus fala assim, logo após que Daniel faz isso: e Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e teve simpatia por ele. Olha que interessante. A palavra de Deus fala que Deus
moveu o coração daquele homem para que tivesse compaixão daqueles homens, para que eles pudessem abster do alimento. Apesar do homem ter medo, apesar dele podia até perder a vida, porque ele estava desobedecendo algo do rei, mas Deus foi bondoso. Mas por quê? Porque Daniel teve uma atitude de ter uma santidade diante de Deus. Amém? Aí eu quero entrar no segundo ponto, prometo ser breve na minha palavra. Segundo, abre a sua Bíblia em Daniel, capítulo 2, versículo 5. Aqui fala assim, ó. O rei respondeu aos astrólogos: esta é a minha decisão. Se vocês não me disserem qual foi o meu sonho e não o interpretarem, farei de que vocês sejam cortados em pedaços e que suas casas se tornem montes de entulho. Essa passagem aqui é porque o rei Nabucodonosor, ele teve um sonho que perturbou muito ele. E ele chamou os mestres, os astrólogos, todos os reis da época, os sábios, e falou assim: ó, eu tive um sonho que tem me perturbado. E os mestres falam assim: então me conta, rei, o seu sonho, que nós vamos interpretá-lo para vocês. Aí o rei pega e fala assim: ó, se vocês realmente vão interpretar, eu quero que vocês contem para mim qual foi o sonho que eu tive, e depois que vocês contar, eu vou interpretá-lo. Aí eles tentaram meio que dar um migué no rei. Não, rei, fala pra gente aí qual que é o seu sonho. Fala pra nós que a gente vai interpretar. E a palavra, se você ler, fala, ó, o rei percebeu que ele estava tomando tempo. Então essa foi a decisão do rei, que se alguém não disser qual foi o sonho dele e interpretasse, ele ia cortar eles e tornar a casa dele montes de entulho. E diante disso, Daniel estava envolvido no meio, porque ele era um dos sábios e seus amigos também eram um dos sábios. Então Daniel com certeza, ó, ia arrancar a cabeça dele fora também. E Daniel, se a gente for pular lá para o versículo de número 17, fala assim, não precisa ler, eu já estou aberto, mas se vocês quiserem acompanhar. Daniel, ele ficou sabendo desse decreto do rei. E quando ele ficou sabendo, o que ele fez? Ele voltou para casa, contou o problema a seus amigos. Versículo 18, e lhes pediu que rogassem ao Deus dos céus, que tivesse misericórdia acerca desse ministério, para que ele e seus amigos não fossem executados como os outros sábios da Babilônia. Então eu queria falar aqui, nesse segundo ponto, que a gente precisa viver o reino de Deus. Daniel, ele teve uma dificuldade na vida dele, que se ele não interpretasse, não soubesse o que o rei sonhou e não interpretasse o sonho, ele e os amigos dele iam morrer. Mas sabe o que Daniel faz quando ele fica sabendo disso? Ele volta para casa, conta para os amigos o que ele vai fazer? Ele vai orar. Amém? Então hoje nós estamos num culto de Tadel, amém? Quantos estão aqui comigo à noite? Amém, glória a Deus. Então nós estamos ministrando palavras para pessoas poderosas, para líderes poderosos aqui. Então eu queria dizer algo com você que Deus falou no meu coração quando eu estava lendo isso. Hoje nossa geração, se nós catar o livro dessa antiguidade e trazer para o dia de hoje, quando a gente tem um problema, sabe o que acontece? A primeira pessoa que a gente faz é ligar para o pastor, né? Não importa se ele está almoçando, se ele está jantando, se ele está dormindo, o importante é que ele resolva o meu problema, né? Tipo, pastor, estou com um problema. Uma vez eu ouvi uma situação, mas não é aqui da igreja não, irmãos. E diz que uma pessoa ligou para o pastor da cidade dela, ligou de noite, o pastor já estava dormindo, ele falou assim: ô querido, fala, você está dormindo, pastor? Ele: não, pode falar, querido. Ele disse assim: pastor, estou com um problema com minha esposa. Ele falou: por quê? Minha mulher não quer fazer janta para mim. Não tem cabimento as coisas dessas. E ligou para o pastor, né? E essa pessoa muito sábia auxiliou ele, aconselhou e tal, e deu tudo certo. Mas querido, a gente está dando risada, mas você sabia que isso é algo muito sério? Sabe por quê? Hoje nós temos algum tipo de problema, e a primeira pessoa que nós queremos correr é para o pastor: pastor, resolve meu problema. A gente esqueceu de fazer o que eles fizeram aqui, ó. Ele se retirava e fazia o quê? Orava, né? Ele confessou para os seus amigos para que orassem junto com ele, quando na verdade nós queremos transferir os nossos problemas. Às vezes nós temos problema num pequeno grupo, coisas tão pequenininhas, nós temos que procurar as pessoas. E hoje, se a gente for ver lá no livro de Moisés, né? Êxodo 18, eu acredito.
Fala que Moisés estava igual um doido, né? Aconselhando o povo e fazia aquela fila imensa, porque Deus falava com Moisés e Moisés aconselhava o povo. Aí Jetro chegou nele e falou assim: ô Moisés, você está doido, você está se desgastando, você está matando o povo. Levanta líderes de 1000, líderes de 100 e divide o povo. E é isso que a gente tem vivido na igreja hoje. E o problema é que meu coração se parte. Eu estou falando aqui hoje que nós estamos num culto de Tadel, amém? Eu vi o pastor aqui falando domingo. E eu estava indo com ele para a Olímpia, eu até comentei isso com ele. Cara, meu coração partiu de ouvir isso aqui, porque eu convivo com o pastor, com as pessoas que estão mais próximas, a gente que trabalha aqui, tem o Edivaldo que está sempre. E a gente vê, tipo assim, que os líderes hoje, as pessoas da igreja, não tem horário, principalmente o pastor, não tem horário para dormir, não tem horário para levantar, sabe, não tem horário para fazer as coisas. E sabe que isso entristece meu coração, porque ele também é um homem que precisa da nossa oração. O pastor Valdir e a pastora Natália estão aqui. Todo mundo sabe o que aconteceu com o parente da pastora Natália, com a mãe dela. Será que a igreja foi lá dar um abraço nela e falar assim: ei pastora, tamo junto, viu? Conta, a sua dor é a nossa dor. E sabe de uma coisa, querido? Isso é algo muito sério. Sabe por quê? Daniel, ele nos ensina a ir para o quarto orar. Só que hoje a religiosidade ensina a gente a transferir o nosso problema para os outros. Quando nós temos um problema, mas é porque o pastor Valdir não me atendeu. É porque meu discipulador não me atendeu. Irmão, por que você não está indo no PG? Não dá, pastor, o povo lá faz muita bagunça. Irmão, é por causa disso. Cara, os caras estavam correndo um problema de risco de morte. E sabe qual que é a nossa solução? É dia após dia estar aos pés de Jesus. Enquanto a gente estiver nos pés de Jesus, cara, Deus, ele acrescenta tudo na nossa vida. Amém? Amém? E uma coisa mais linda ainda, você não precisa procurar o pastor. Se for necessário, é lógico, faça isso. Mas no livro de Mateus, versículo 7, versículo 51 do capítulo 7, a palavra diz que quando Jesus morreu na cruz, o véu rasgou de cima a baixo. Hoje nós temos livre acesso para entrar no trono do Pai. Nós não precisamos do intermediador. Nosso intermediador é Jesus e Ele está aqui. Se nós clamarmos a Ele, com certeza, não importa qual é a situação que nós estamos passando, Jesus, Ele já está trabalhando em nosso favor. Aleluia! Gente, vocês acham que eu estou com o time, mas eu estou com o coração acelerado aqui, tá? Aqui fala que... Então nós falamos sobre primeiro, Daniel 1:8. Ele optou pela santidade. Depois a gente falou sobre viver o reino de Deus, que é buscar sempre as coisas em Deus. Mas agora eu queria entrar no algo mais sério, que vive o caráter hoje da nossa igreja. Daniel 5, abre aí comigo, gente. Hoje nós vamos ler bastante em Daniel, capítulo de número 5. E verso de número 16. Todo mundo achou aí? 5:16. Vou ler já uma parte adiantada, depois eu conto a história para vocês. O rei falando: mas eu soube que você é capaz de interpretar e de resolver mistérios. Se você puder ler essa escrita, dize-me o que significa. Você será vestido com um manto vermelho e terá uma corrente de ouro no pescoço, e será o terceiro em importância no governo do reino. Então Daniel respondeu ao rei: podes guardar os teus presentes para ti mesmo e dar as tuas recompensas a algum outro. No entanto, lerei as escritas para o rei e lhe darei o seu significado. Eu sei que as pessoas às vezes não gostam de fazer isso, mas fala para a pessoa que está ao teu lado e fala assim: irmão, fale sempre a verdade e Jesus te sustentará. Amém? Se a gente for ver o que aconteceu aqui, quem está lendo o livro de Daniel, por favor, levante a mão. Isso, a grande maioria estão lendo. Aqui já aconteceu várias coisas. Daniel interpretou o sonho, Sadraque, Mesaque foi jogado na fornalha, muitas coisas aconteceram aqui. Mas aqui é uma parte do sonho que o rei estava numa festa e de repente do nada começou uma escrita a aparecer na parede.
E o rei ficou tão perturbado com aquilo, e ele pegou e foi e chamou Daniel. Aí olha o que Daniel fala para ele, para o rei, que ele falou que quem interpretasse ele ia dar presente. Daniel respondeu assim: pode guardar os teus presentes para ti mesmo ou dar para outra pessoa. Tipo assim, eu não quero nada que é teu, não. Olha o que ele respondeu para o rei. Sabe por quê? O compromisso que ele tinha não era com o rei. O compromisso que ele tinha era com a verdade. Posso ouvir um amém? E indo, dando continuidade aqui, Daniel ele corria o risco de perder a vida. Por quê? Se a gente for ler lá no livro de Esther, que nós tivemos a campanha aqui na igreja, tem todo ano, o que acontece? Sempre no Velho Testamento, antes da graça, os reis eles eram muito severos. Eles eram bravos demais. Até em Daniel você consegue ver a fúria desse rei, se você está lendo o livro para ver. A Esther, ousadamente, ela entrou na presença do rei sem ser chamada. E naquela época, se você entrasse na presença do rei sem ser chamado e ele não aprovasse a sua presença, sabe o que acontecia? Ele mandava te retirar dali, ó, e eles matavam mesmo, sem dó. E Daniel, ele veio à presença do rei, né? Mesmo tendo medo, que se a gente for ler, fala que, ó, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que não é o da campanha, mas eles estavam lá, não adoraram. Aí, vocês não vão adorar? Não. Então aumenta a fornalha aí. E jogaram os caras lá dentro, né? Os caras não tinham dó, eles matavam mesmo, né? Os pessoal que fizeram uma lei aqui para Daniel, falando que ele não podia adorar a Deus. E quando Deus livrou Daniel da cova, o rei fala que mandou catar os caras e jogar eles dentro da cova. E antes que eles caíssem no chão, os leões já tinham estraçalhado eles. Então era algo muito sério. Talvez a gente não consegue entender a dimensão disso. Mas olha, vamos um pouquinho mais para frente. Primeiro, Daniel deu uma catucada nele, né? Falou assim, ó, pode guardar os teus presentes para você, eu não quero nada, mas mesmo assim eu te interpretarei teu sonho. E vamos lá no versículo 25. E olha o significado do sonho, da escrita na parede. O que estava escrito? Diz que estava escrito. Se a minha dicção for errada, vocês perdoam que eu sou do Brasil, viu? Eu não entendo. Mené, Tekel, Parsim. Olha o que o Daniel fala, ó, é o seguinte. O que significa esse sonho? Mené, Deus contou o teu reinado e determinou o teu fim. Olha o que Daniel falou para o rei. Depois Tekel, foste pesado na balança e achado em falta. Aí o último fala assim: teu reino foi dividido e entregue aos medos e persas. Aí eu quero falar uma coisa para você. Você até sair um pouco daqui. Quando você está numa situação na sua vida tão difícil, tão dura de enfrentar, que você pode dizer qualquer coisa, menos a verdade, que você fica livre de arcar com qualquer consequência. Qual que é a tua decisão? Você falar a verdade e pagar uma consequência? Ou tipo assim, eu vou inventar uma mentirinha aqui, aí tipo, eu me livro. Cara, tenha compromisso com a verdade. Eu vou contar um testemunho aqui que é algo passado, mas aconteceu na minha vida. Gente, eu passei uma vergonha na minha vida. Eu falei, Deus, eu nunca mais vou mentir desse jeito. Uma vez, há muito tempo atrás, minha mãe pediu para mim pagar um negócio para ela. Aí eu peguei, fui. Falei, mãe, eu vou ir lá. Eu fiz algumas coisas, fui e esqueci mesmo, morava com a minha mãe ainda. E quando eu voltei para casa assim, ela falou, e aí, Kenner, você levou o dinheiro lá? Eu na hora falei, mãe, eu fui lá, ela não estava lá, mas eu nem tinha ido lá, na verdade, tinha esquecido. Eu fui lá, ela não estava lá. Falou, mas ela falou para mim que ia esperar. Ela falei, mãe, eu acho que ela estava lá no fundo, não deve ter esquecido. A hora que eu saí do portão de casa, quem que chega no portão da casa? A mulher que estava esperando para receber. Mas ela acabou com a minha mãe. E depois eu tomei uma coça bem boa, né? Mas sabe, é algo simples. Ela falou, mas eu estava lá na frente de casa. Cara, tenha compromisso com a verdade. Paga o preço que for pagar. Eu tenho aprendido muito com o meu discipulador, com o pastor Paulo, no dia a dia. Cara, você fez algo? Fiz. Você não fez? Eu dou uma baixada assim, porque a pancada vem na hora, né? Mas eu falo, pastor, eu não fiz, mas eu vou fazer. E sabe, tenha compromisso com a verdade. Mas aqui nós estamos falando do dia de hoje, coisa simples. Mas Daniel, ele chegou perante um rei que era da pesada, que era um cara assim, radical.
E quando ele pega e interpreta o sonho, porque Daniel nessa época, ele já tinha altos cargos no reino. Se você for ler essa passagem aqui, fala assim, se eu não me engano, lembra do Daniel, aquele que interpretou teu primeiro sonho? Ele está aqui ainda, vamos chamar ele. Daniel já nem era lembrado, mas lá ele já tinha conquistado tudo, já tinha moral, já tinha dinheiro, né? Já estava quase no final da sua vida. Mas mesmo no final da sua vida, ele podia chegar ali e falar uma mentirinha pro rei, e falar, já estou morrendo mesmo, já não tenho muito tempo de vida. Podia falar assim, não, rei, Deus falou que você é top, que o teu reino é top, e você vai, continuar crescendo. E aí? Eu estava lendo a Bíblia da Bianca ali, um papel dela, ela falou assim, tenha compromisso com a verdade, uma coisa assim. Aí ela desenhou 2 casas, né? Uma casa na rocha e uma casa na areia. E cada mentirinha que nós contamos da nossa vida, nós catamos tudo que nós construímos e colocamos na areia. Estamos construindo cada bloquinho na areia. Então Daniel, ele correu risco de vida. Hoje as pessoas perdem a salvação por medo de tomar uma bronca. As pessoas não contam a verdade por medo de tomar uma bronca, por medo de levar um não, por medo de, às vezes, não gostar da resposta. Às vezes eu pego algumas pessoas e a gente fala, e aí, querido, tá tudo bem? E a gente sabe que a pessoa não tá bem. E aí, querido, como é que tá aquela situação? Não, tá tudo 100%. E você sabe que no fundo a pessoa tá mentindo para você. Sabe, eu te faço uma pergunta. Qual que é o comprometimento que vocês têm? É com o seu discipulador? É com o pastor Paulo Abra? É com o pastor Valdir? É com o seu líder de rede? A nossa aliança, o nosso compromisso, ela tem que ser nada mais do que a verdade. A palavra de Deus fala em João 14,6. Conhecereis e a verdade vos libertará. Amém? Aleluia. E não adianta a gente esconder. Daniel, ele podia fazer o que ele quisesse. E não adiantava ele mentir. Porque a palavra de Deus fala lá em Salmo 139. Se eu subir ao mais altos céus, lá ele está. Se eu descer ao mais profundo abismo, lá ele está. Não tem como a gente esconder da face de Deus. Mas o grande problema é que a gente consegue fazer as coisas só quando é um benefício nosso. A gente só consegue falar a verdade quando nós fizemos algo de bom. Mas como nós erramos, talvez a gente dá uma escondidinha. Amém? Amém? Você está acordado aí? Amém. E é o último ponto que eu queria falar aqui para encerrar. Que eu queria nesse momento que você prestasse muita atenção. Talvez a minha forma de ministrar não é muito expressiva, né? Que quando eu estou cantando eu fico mais solto, né? Eu grito, eu pulo, eu não estou nem aí. Mas ministrar é uma responsabilidade para mim é muito grande, né? Mas eu queria pedir tua atenção nesse momento por um final que eu queria ministrar dessa palavra ao seu coração. Daniel, ele viveu uma vida íntegra em todo o tempo. Tanto que se você for ler a palavra de Deus, fala assim, que eles queriam prejudicar a vida de Daniel, mas eles falaram assim, cara, nós não conseguimos prejudicar Daniel. Ele está crescendo no reino, e o que a gente pode fazer? Eles falaram assim, cara, a gente só pode prejudicar Daniel se a gente criar alguma lei que faça ele não adorar o Deus dele. Só dessa forma nós vamos conseguir. Nos dias de hoje, cara, eu já estou terminando, nos dias de hoje, se as pessoas quiserem acusar alguém, ela consegue muito fácil olhar para nós, eu me incluo nisso, e achar defeito em nossas vidas. Sabe por quê? Hoje nós vivemos um evangelho talvez de redes sociais. Hoje, para muitos, o cristianismo é ser o cara que tem mais curtida no Facebook. Hoje, para ser o cara, eu sou o grande homem de Deus, eu tenho que ter 100 mil inscritos no meu canal do YouTube. Quando, na verdade, os maiores homens de Deus, nem sabem que isso existia. E quem dera se nós pudéssemos ter esse coração que essas pessoas tinham. Eu estava até brincando esses dias indo no carro, mas é uma verdade. E me perdoa se tem gente que faz isso aqui. Mas Deus falou no meu coração que naquela época, cara, os caras tinham que sacrificar muitas coisas para viver a santidade de Deus. Os caras tinham que correr risco de vida, né? Os caras não podiam pregar em qualquer lugar, né? O próprio Jesus foi a pior morte que existiu por falar da palavra.
Hoje a gente vive um evangelho que a gente acha que fazer um jejum de WhatsApp a gente está bombando. Tô santo. Cara, teve uma época, uma jovem aqui da igreja, ela estava numa roda e ela comentou assim: irmãos, nossa, eu tô bem com Deus, hein? Aí todo mundo, que benção, que bom. Olha, faz 2 dias que eu não fico com ninguém. Aí eu te falo, qual que é o nível de santidade que a gente tem? Qual que é o nível de compromisso que nós temos com Deus? Se de repente entrar um louco com arma ali, ó, quem é o louco que vai falar assim, quem não negar Jesus eu vou matar? Eu acho que tem gente que sai até pela janela ali de cima ali. Sabe por quê? O nosso evangelho hoje é falso. Eu cheguei, aí eu vou falar o que eu estava comentando com o pessoal. Hoje, a moda de ser homem de Deus é seguir a moda, né? Se eu perguntar assim, para alguém, quem quer ter uma doença na perna? Levanta a mão, ninguém vai ter, né? Mas aí o pessoal fala que a modinha é ser jogador de futebol e andar com as perninhas para dentro. Então vou andar de chinelinho e a perninha para dentro. Aí o mundo lança uma moda, que a moda agora é usar óculos 100 graus. Então vamos usar o óculos 100 graus, porque os homens de Deus usam óculos 100 graus e fica bonito. Meu Deus. Desculpa, Luan. Agora que eu lembrei que você usa. Mas é sério isso, gente. É sério isso. Hoje o diabo tem cegado tanta mente das pessoas que elas acham que abrir mão de coisas fúteis é santidade. As pessoas acham que abrir mão de... Nossa, cara, eu vou entrar na igreja sem chinelo, tal, da hora, né? É bíblico isso. Mas tem algumas coisas que as pessoas lançam que parece que elas estão fazendo demais, como na verdade nós não estamos fazendo nada. Nós estamos fazendo nada, porque a palavra de Deus fala que a árvore se conhece pelos frutos. Se de repente eu falo que faço tudo isso, de repente eu olho para a minha vida, durante 1 ano eu não consegui ganhar uma alma para Jesus. Aí eu te pergunto, onde está teu nível de santidade? Até onde a gente pode confessar que Jesus é o Senhor? Até o limite, tipo assim, né? Igual o Vitor Azevedo ministrou aqueles dias. As pessoas querem assim, cara, qual que é o limite do que eu não posso fazer para mim ser santo? Porque se puder e não tiver problema, eu faço, né? Quando na verdade, Deus não quer isso da nossa vida. Deus quer que a gente viva uma vida de renúncia. Amém? A palavra de Deus fala assim, né? Que aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e faça o quê? E siga-me, né? Hoje na verdade as pessoas estão falando, Jesus, me segue aqui, curte meu face aqui, Jesus, né? Os papéis estão invertendo. Amém? Vocês estão comigo aí, gente? Então eu queria já ir para o fim dessa palavra falando algo muito profético para a sua vida. Continue prestando atenção, que isso pode mudar o seu relacionamento com Jesus. Abra aí, nós vamos voltar um pouquinho. Em Daniel, capítulo 2, verso 47. Eu vou encerrar minha palavra que eu estou avançado. Eu achei que eu não ia falar nada. 2:47. Isso aqui eu estava comentando com o Cassim, que isso foi a primeira coisa que Deus falou ao meu coração. Olha que Daniel foi um cara muito bom para o rei, né? Ele sempre revelou os sonhos dele. E olha o que acontece, Daniel. Sempre quando Daniel foi bom para o rei, olha o que o rei sempre faz com ele. Lê aí, 2:47. O rei disse a Daniel: não há dúvidas de que o seu Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis, aquele que revela o mistério, pois você conseguiu revelar esse mistério. Olha o 48. Assim o rei colocou em Daniel um alto cargo e cobriu de presentes, e ele o designou governante de toda a província da Babilônia, e o encarregou de todos os sábios da província. Olha aí, Daniel foi um cara top. E a gente vê que toda vez que Daniel faz algo que beneficia o rei, olha, cara, Daniel interpretou meu sonho, honra ele. Daniel falou o enigma da parede, honra ele. Aí o dia que Daniel pisou na bola, o que aconteceu? Aliás, vamos para uma outra parte antes. Daniel foi bom e o rei promoveu ele. Aí a gente
conhece o nosso maravilhoso Jesus. Aí chegou um cara nele, né? O jovem rico, Mateus 19:16. Ô Jesus, o Senhor é bom, como que eu faço, né? Para herdar o reino, a vida eterna e tal. Dizendo assim, cara, cumpra os mandamentos. Amará o próximo, né, como a ti mesmo, não matará, não rouba, não furta, não adultera e tal, esse monte de coisa. Aí o cara, não Jesus, mas eu sou bom, isso aí tudo eu já faço. Aí o que Jesus fala para ele? Vai, vende tudo que você tem aí, dá aos pobres e segue. Então olha que interessante, as pessoas quando são boas, fazem as coisas boas para o homem, ela tem uma recompensa. E o cara, quando ele chega em Jesus falando, Jesus, eu sou bom, Jesus ensina ele o quê? A se humilhar. O mundo fala, cara, você é top. Não, mas olha, quando você ministra, cara, quando o pastor ministra, eu não gosto de ir não, mas quando é você, rapaz, eu não falto. Essa é a visão do homem. É legal honrar? É legal honrar. Mas eu queria te ensinar algo muito mais profundo, que vale muito mais do que ser honrado. Olha Daniel quando pisou na bola com o rei Nabucodonosor. Abre aí em Daniel 6, verso 16, e nós vamos encerrar a nossa palavra. Olha isso, até agora Daniel era um cara bom, amém? Daniel revelou os ministérios, falou o segredo, era o sábio, ele alcançou altos cargos. E quando Daniel... lançaram um decreto para ferrar Daniel, para que ele não adorasse Deus, Daniel ele tinha um compromisso com a verdade, ele continuou adorando o nome de Jesus. Daniel continuou tendo uma aliança com Jesus. E por isso, o rei ficou muito triste com Daniel. Falou, poxa Daniel, agora você pisou na bola. Olha a punição que ele dá para Daniel. Vocês estão aí comigo? 6,16. Então o rei deu ordens, e eles trouxeram Daniel e jogaram ele na cova dos... Na cova dos leões. Olha como é o ser humano. Quando você honra ele te dá honra. Mas quando você pisa na bola, ele te joga numa cova. As coisas são descartáveis. Talvez você enfrenta isso no seu pequeno grupo. Talvez você enfrenta isso com um discípulo seu. Talvez você enfrenta isso na sua família. Tipo, cara, mas eu honro, eu faço tanta coisa e tal, e agora eu pisei na bola. E é isso que o homem faz. É isso que o ser humano faz. A partir do momento que você pisa na bola, nessa época era a morte. E nos dias de hoje nós vemos pessoas sendo descartadas porque elas erram, porque elas falham. Mas nós conhecemos o nosso amigo Jesus. E para encerrar essa palavra, eu queria que você abrisse em Romanos 4, versículo 25. Quando nós pisamos na bola com os homens, eles erram. Mas Jesus, quando nós nos orgulhamos diante dele, ele nos ensina com amor o caminho da humildade. Mas eu e você, nós pecamos, nós erramos contra Jesus. E olha aqui o que ele nos diz. E ele foi entregue à morte por os nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Querido, sabe o que Deus estava falando comigo? Que quando Daniel foi jogado na cova dos leões, o leão era Jesus. Jesus estava com Daniel. Quando Sadraque, Mesaque e Abidnego foi lançado na cova dos leões, na fornalha, fala que tinha 4 homens. O Espírito Santo estava falando comigo, Kenner. Eu estava lá na cova com ele porque eles me obedeceram. Era para eles morrer, mas eu estava na cova porque eu morri no lugar deles. Porque eles me amam, porque ele tem uma aliança comigo. E quantas vezes, queridos, nós chegamos diante de Deus. Oh Deus, eu não consigo, sabe? Enfrente as dificuldades. Se você está com dificuldade no teu pequeno grupo, dê a vida, dê o sangue. Fala, Deus, mas eu não consigo. Cara, o dia que você não conseguir, que você errar, Deus vai, Ele morre por você. O mundo nos condena, mas Jesus nos dá vida. A palavra de Deus fala que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. E por isso nós podemos desfrutar dessa graça maravilhosa. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor no seu lugar. Oh Jesus, oh Jesus, obrigado
obrigado, Pai, porque o Senhor primeiro nos amou. Você pode se colocar de pé no seu lugar. Em nós, querido, em nós haja morte para que haja vida em outras pessoas, querido. Não importa o que você tem passado, não importa nada que as circunstâncias que você tem colocado. Quando alguém tentar te matar, seja obediente a Jesus, porque Ele morre em seu lugar. Ele já morreu em meio em seu lugar, em seu favor. Amém? Queria que você fechasse seus olhos e nós vamos adorar o nome do Senhor. Eu queria chamar os obreiros aqui na frente para orar. Aleluia. Aleluia. Jesus.